Olá! Que alegria estarmos juntos para mergulhar numa das passagens mais profundas e, olha, mais bonitas de todo o Evangelho, o testemunho de João Batista sobre Jesus. É um momento que não só revela quem é Jesus, mas que escancara para a gente a essência do plano de Deus. Para a gente conseguir absorver toda a riqueza desse momento, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o testemunho de João em si. Depois, vamos investigar por que ele chama Jesus de Cordeiro de Deus. Em seguida, a gente entra no mistério de Jesus existir antes dele. E aí, vemos o poder do batismo no Espírito e, no final, como tudo isso conversa com a nossa vida hoje. Vamos lá? Então, começando pelo começo. O que João Batista faz aqui não é só uma declaração, sabe? É muito mais. É o que a gente chama de epifania, uma verdadeira manifestação gloriosa de Deus. Naquele momento, ali nas margens do Jordão, a Santíssima Trindade inteira, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, e a missão de Cristo fica clara como a luz do dia. E bem no coração desse testemunho está a frase que, nossa, muda tudo. João vê Jesus se aproximando e proclama: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que significa isso exatamente? O que está por trás dessa imagem tão poderosa? É o que vamos descobrir agora. Cordeiro de Deus. Por que esse título? Ele é a chave de tudo. Ao usar essas palavras, João está apontando para Jesus como o sacrifício definitivo, a vítima perfeita oferecida para nos libertar do pecado. E essa imagem não foi escolhida ao acaso, não. Ela tem raízes muito profundas na história da salvação. A imagem do Cordeiro é genial porque ela amarra duas profecias gigantes do Antigo Testamento. A primeira é a do servo sofredor, lá em Isaías, aquele que carrega os nossos pecados em silêncio como um cordeiro. A segunda, é claro, é a do Cordeiro Pascal do livro do Êxodo, aquele cujo sangue livrou os israelitas da morte. Jesus é o cumprimento perfeito das duas coisas. E olha só a precisão da profecia de Isaías. É de arrepiar. Ele descreve essa submissão, esse silêncio do servo, uma imagem que se encaixa perfeitamente em Jesus durante a sua paixão. Então, quando João o chama de Cordeiro, ele está conectando Jesus diretamente a essa promessa antiga de redenção. E por que de Deus? Essa parte é fundamental. É de Deus porque esse sacrifício não é uma oferta nossa para Deus, mas sim um presente de Deus para nós. Lembra da história de Abraão, quando ele diz, Deus mesmo providenciará o cordeiro? Pois é, em Jesus, essa promessa se realiza de forma plena. O próprio Deus oferece o sacrifício perfeito. Mas se a gente acha que a revelação de João parou por aí, engano nosso. Ele continua o testemunho com uma frase que soa quase como um quebra-cabeça, um paradoxo que nos joga direto no mistério de quem Jesus realmente é. A pergunta que surge na hora é: ué, como assim? A gente sabe pela Bíblia que João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Então como é que Jesus podia existir antes dele? A resposta para essa pergunta não está na nossa lógica, no nosso calendário. Ela nos leva para além do tempo. E aqui, a tradição da Igreja nos dá uma luz, com as palavras sábias do Papa São Gregório Magno. Ele explica de um jeito muito simples. Jesus nasceu de Maria no tempo, como qualquer um de nós, mas ele foi gerado pelo Pai, fora do tempo, desde toda a eternidade. Em outras palavras, João estava reconhecendo a divindade de Jesus. Ele é o Verbo eterno de Deus que sempre existiu. E todo esse mistério, toda essa revelação, nos leva direto para o ponto alto da história, lá no Rio Jordão, o batismo de Jesus. Esse é o momento da grande manifestação pública da missão dele. O momento em que aquele sinal divino que foi prometido a João finalmente acontece. João diz que viu o Espírito descer como uma pomba. E essa pomba não está ali por acaso, não. O simbolismo é de uma riqueza incrível. A pomba nos lembra o Espírito de Deus pairando sobre as águas lá na criação, nos lembra a pomba que trouxe o ramo de oliveira para Noé, anunciando a paz, e também nos lembra a profecia de Isaías, que dizia que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias. É o começo de uma nova criação. E é nesse momento que o céu se abre, literalmente. A gente consegue ver a Santíssima Trindade agindo em perfeita harmonia. Temos a voz do Pai, que vem do céu, o Filho amado, que está sendo batizado na água, e o Espírito Santo, que desce e permanece sobre ele. É uma teofania, uma manifestação visível de Deus nas suas 3 pessoas. E aqui está a virada de chave, a diferença fundamental. O batismo de João era com água. Era um rito importante, sim, um sinal de arrependimento que preparava a alma. Mas o batismo de Jesus é com o Espírito Santo. Ele não só prepara, ele transforma.
Ele infunde a própria vida de Deus na alma, nos regenera por dentro. É outra coisa. Bom, chegando ao final, vamos amarrar tudo isso. Vamos ver como a missão de João Batista se conclui de forma brilhante e, o mais importante, o que o exemplo dele tem a nos dizer hoje na nossa caminhada. E aqui chegamos ao ápice, ao ponto culminante de todo o testemunho de João. Depois de apontar Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele dá o passo final e declara com todas as letras: Ele é o Filho de Deus. Isso vai muito além de dizer que ele é o Messias. Isso aponta para a natureza divina de Jesus, para sua relação única, eterna com o Pai. E então, o que a gente tira de concreto dessa passagem? Eu vejo 3 convites muito claros para nós. O primeiro é reconhecer que a gente precisa do Cordeiro de Deus para tirar os nossos pecados. O segundo, sermos dóceis, abertos à ação do Espírito Santo que recebemos no batismo. E o terceiro é fazer como João, dar testemunho, viver de um jeito que a nossa vida sempre aponte para Cristo e nunca para nós mesmos. E para fechar, a frase que talvez resuma toda a vida e a missão de João Batista, e que serve de modelo para a gente até hoje. Um resumo perfeito de humildade e foco no que realmente importa. Ele deve crescer e eu diminuir. Uma reflexão poderosa sobre qual deve ser o verdadeiro centro da nossa vida de fé.